Olá, vamos continuar vendo as questões de Química do vestibular CEDERJ, agora 2022.2. Questão número 37. Cloreto de sódio, NaCl, é um composto iônico de forma molecular NaCl, aplicado na culinária, para temperar e texturizar queijos e na medicina para reidratar o organismo e repor os eletrólitos. Industrialmente, a extração do cloreto de sódio a partir da água do mar é feita por destilação simples, opção A, filtração, opção B, evaporação, opção D, centrifugação, opção D. A opção correta é a opção C, evaporação. Questão 38. Sabe-se que 20,52 gramas de sulfato de alumínio são adicionados a 31,20 gramas de cloreto de bário, ambos em solução aquosa, quer dizer, na presença de água. Nesse processo, ocorre reação com precipitação do sulfato de bário. A reação que se processa não balanceada é sulfato de alumínio mais cloreto de bário, produzindo cloreto de alumínio mais sulfato de bário. É correto afirmar que, opção A, a massa em gramas de cloreto de alumínio obtida na reação é 3,35 gramas. Opção B, a reação numérica que torna a equação balanceada é 1:3:2:1. Opção C, a massa em gramas de sulfato de bário obtida é 233 gramas. Opção D, a massa em grama do reagente em excesso, se for o caso, é de 3,42 gramas de sulfato de alumínio. Então, a primeira coisa a fazer, nesse tipo de questão, em que você está trabalhando com estequiometria, proporção estequiométrica, e ele já fala aqui no enunciado que a reação não está balanceada, é balancear a reação. Então, vamos balancear a reação. Nesse tipo de reação, que é um balanceamento simples, podemos utilizar a técnica do macho, técnica das tentativas, onde M quer dizer o quê? Metal, é a ordem do balanceamento. M, metal, A, metal, C, carbono, H, hidrogênio e O, oxigênio. Verificando aqui na equação, verificamos que temos o quê? Dois metais, alumínio e bário. Podemos começar pelo alumínio ou pelo bário, tanto faz. Vou começar pelo alumínio. Aqui, no início da reação, nos reagentes, eu tenho 2 átomos de alumínio. Para uma equação estar balanceada, na parte dos produtos, eu também tenho que ter 2 átomos de alumínio. Então, como é que eu faço isso? Coloco um 2 na frente de alumínio, tá? O próximo a ser balanceado é o outro metal, é o bário. Então, do lado dos reagentes, eu tenho um átomo de bário, tem que ter um átomo de bário do lado dos produtos. Eu tenho um átomo de bário. Está balanceado o bário. Agora, balanceio os metais. Vou balancear os ametais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os ametais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho enxofre e tenho cloro. Tanto faz, eu posso começar pelo enxofre ou pelo cloro. Vou começar pelo enxofre. No lado de reagente, eu tenho 3 átomos de enxofre. No lado do produto, eu só tenho um átomo de enxofre. Então, eu tenho que colocar 3 na frente do sulfato de bário. Colocando 3, eu vou ficar com 3 átomos de enxofre do lado dos reagentes e 3 átomos de enxofre do lado dos produtos. Quando eu coloquei o 3 aqui na frente do sulfato de bário, passando a ter 3 átomos de enxofre, eu passei a ter 3 átomos de bário.
Mas como esse método é de tentativas e erros, não tem problema nenhum. Eu volto atrás e vou balancear o bário também, colocando um 3 aqui na frente, do lado do reagente, na frente do cloreto de bário. Então, eu passei a ter agora 3 átomos de bário também do lado do reagente e 3 átomos de bário do lado dos produtos. Agora, eu vou balancear o cloro, né? O cloro, quando eu coloquei o 3 aqui na frente do cloreto de bário, eu passei a ter o quê? 6 átomos de cloro. 3 vezes 2, 6. Então, do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu tenho esse 2 aqui na frente, eu tenho 2 átomos de alumínio, e 2 vezes 3, 6 átomos de cloro também. 2 vezes 3, 6 átomos de cloro. Então, o cloro já está balanceado. O próximo seria carbono, mas eu não tenho carbono nessa equação química. Então, o próximo é o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho o quê? Não tem hidrogênio também nessa equação química. Então, o próximo é o quê? O oxigênio. Do lado do reagente, eu tenho oxigênio no sulfato de bário, 4 vezes 3. 4 vezes 3, eu tenho 12 átomos de oxigênio. Do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu também tenho que ter 12 átomos de oxigênio. 3 vezes 4, 12. Então, a minha equação química agora já está balanceada. Então, eu já posso trabalhar e fazer cálculos, né? Com essa equação. Então, eu tenho 1 mol de sulfato de alumínio reagindo com 3 mol de cloreto de bário, produzindo 2 mol de cloreto de alumínio, mais 3 mol de sulfato de bário. Então, opção A. A massa em grama do cloreto de alumínio obtida na reação é 3,35 gramas. Como é que eu faço esses cálculos para encontrar a massa em gramas de cloreto de alumínio obtida da reação? Primeiro, eu tenho que verificar como foram dadas as massas dos 2 reagentes, do sulfato de alumínio e do cloreto de bário. Eu tenho que verificar se eu tenho reagente em excesso. Tenho reagente em excesso, consequentemente, eu vou ter um reagente limitante. Como é que eu faço essa verificação? Eu tenho que 1 mol de sulfato de alumínio reage com 3 mol de cloreto de bário. Eu tenho uma proporção estequiométrica aqui do lado dos reagentes de 1 para 3. A massa atômica do sulfato de alumínio é igual a 342,15 gramas. A massa molar, né, do sulfato de alumínio, a massa molar do sulfato de alumínio é igual a 342,15 gramas. A massa molar do cloreto de bário é igual a 208,23 gramas. Só que eu tenho 3 mol de cloreto de bário, então vou multiplicar por 3. A massa que eu reagi de sulfato de alumínio foi 20,5. Então, para 20,5 gramas de sulfato de alumínio, quanto eu vou precisar reagir de cloreto de bário? Fazendo essa continha aqui, eu encontrei que a quantidade de cloreto de bário necessária para reagir com 20,52 gramas de sulfato de alumínio é igual a 37,46 gramas. Só que pelo enunciado, eu tenho apenas o quê? 31,20 gramas de cloreto de bário. Isso quer dizer que o cloreto de bário, nessa reação, é o reagente limitante. Se eu tenho reagente limitante, consequentemente, o sulfato de alumínio vai ser meu reagente em excesso. Então, quando eu faço cálculos estequiométricos e eu tenho um reagente que é um reagente limitante e um reagente que está em excesso, eu tenho que trabalhar com o reagente, né, fazer os cálculos com o reagente, com a massa do reagente limitante. Então, vamos calcular a massa em gramas de cloreto de alumínio obtida nessa reação. Então, o reagente limitante vai ser cloreto de bário. Então, eu tenho o quê? 3 mol de cloreto de bário, produzindo o quê? 2 mol de cloreto de alumínio. Então, a massa molar do cloreto de bário é 208,23. Como eu tenho 3 mol, eu vou ter o quê? 624,69 gramas. Já para o cloreto de alumínio, a massa molar é 133,34 gramas. Como eu tenho 2 mol de cloreto de alumínio,
então eu multiplico por 2. E a massa de cloreto de bário, tá? Vai ser igual a que reagiu 31,20 gramas. Fazendo esses cálculos, eu vou chegar à conclusão que a massa de cloreto de alumínio obtida nessa reação é igual a 13,32 gramas. A partir daí, concluímos o quê? Que a opção A está incorreta, uma vez que ele fala, né, que a massa obtida de cloreto de alumínio na reação é igual a 3,35 gramas. Opção B. A reação numérica que torna a equação balanceada é 1:3 para 2 para 1? Não, está incorreto, porque nós vimos aqui na reação, após balancear a reação, que é 1:3, 2:3. Então, no lado dos reagentes, 1:3. No lado dos produtos, 2:3. Então, a opção B está incorreta. A opção C. A massa em gramas de sulfato de bário, que é o outro, né, produto, né, que é obtido, é igual a 233 gramas. Então, assim como a opção A, nós temos que calcular também a massa de sulfato de bário obtida na reação em função da massa do reagente limitante, do cloreto de bário. Então, temos, no caso aqui, cloreto de bário para sulfato de bário. Como é 3 mol de cloreto de bário produzindo 3 mol de sulfato de bário, podemos, né, cortar e ficar 1:1. Então, temos que a massa molar do cloreto de bário é igual a 208,23 gramas. A massa molar do sulfato de bário é igual a 233,38 gramas. A massa de cloreto de bário, que reagiu, 31,20 gramas. Então, a massa obtida, né, de sulfato de bário vai ser igual a 34,97 gramas. A partir desse resultado, chegamos à conclusão que a opção C também está incorreta, uma vez que ele fala aqui na opção C que a massa em gramas de sulfato de bário obtida é 233 gramas, e nós encontramos 34,97 gramas. A opção D. A massa em gramas do reagente em excesso, que é um reagente em excesso? É o sulfato de alumínio. Se for o caso, é 3,42 gramas de sulfato de alumínio. Então, está aqui, ó. A massa de sulfato de alumínio que reagiu foi 20,52 gramas. 20,52 gramas vai reagir com quanto? 37,46 gramas. A massa de sulfato de alumínio que nós tínhamos, né, no recipiente, 20,52 gramas. Tá, vai reagir com 37,46 gramas. Assim como 31,20 gramas de cloreto de bário vai reagir com quanto de sulfato de alumínio? Fazendo essa regrinha de 3, encontramos que a massa de sulfato de alumínio que reagiu com 31,20 gramas de cloreto de bário é igual a 17,09 gramas. Como nós temos, né, no recipiente 20,52 gramas de sulfato de alumínio, saber a massa que não reagiu, tá? A massa em grama que não reagiu do reagente em excesso, basta fazer a subtração da massa que nós tínhamos, né, que nós temos, né, na reação, no recipiente, menos a massa que reagiu. Então, 20,52 gramas menos 17,09 gramas, que vai ser igual a 3,42 gramas. Então, a partir desse resultado, chegamos à conclusão que a opção D está correta. A massa em gramas do reagente em excesso, se for o caso, é de 3,42 gramas de sulfato de alumínio. A opção correta é a letra D. Vamos para a próxima questão, a questão 39. Um hidrocarboneto foi oxidado com uma solução aguosa, concentrada e ácida, de permanganato de potássio. Sabemos que o permanganato de potássio é um forte oxidante, obtendo-se butanona e propanona. Então, a partir de um composto orgânico, né, que foi oxidado com permanganato de potássio, obtemos butanona e a propanona. O composto oxidado é
Opção A, 2-penteno. Opção B, 2,3-dimetil, 2-penteno. Opção C, 2,3-metil-etil, 2-penteno. Opção D, 2,4-dimetil, 2-penteno. Como é que nós resolvemos essa questão? Primeiro temos que desenhar, né, a fórmula estrutural de cada composto relacionado a cada opção. Então, temos aqui, na opção A, né, o 2-penteno. No caso do 2-penteno, tá, a reação de oxidação com permanganato de potássio, tá, ocorre na dupla ligação, com a quebra da dupla ligação e a oxidação. Como no caso dos 2-penteno, nós temos a dupla ligação, né? Ela está em 2 carbonos aqui primários, então nós vamos ter o quê? A formação de aldeído, ao invés de cetona. Então, aqui nós vamos ter um aldeído, né? Que é o etanal, né? Um aldeído com 2 carbonos. E aqui nós vamos ter um aldeído com 3 carbonos, desse lado, nessa extremidade. Na letra B, 2,3-dimetil, 2-penteno, tá? Nós vamos ter o quê? A quebra da ligação π, tá? Durante a reação de oxidação. E temos o quê? 2 carbonos aqui secundários. Temos 2 carbonos secundários em que vai ocorrer a formação de quê? Na reação de oxidação, a formação de uma carbonila, de uma cetona. Então, nessa extremidade aqui, será formada a propanona, tá? O A2-propanona, e nessa extremidade aqui, na outra extremidade, será formado o quê? A2-butanona, ou a butanona, tá? Já na letra C, nós temos, numa extremidade, nós temos carbono secundário, mas na outra extremidade, nós também temos carbono secundário. Só que esse carbono secundário, a oxidação, né, vai ocorrer no terceiro carbono. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos, já que o grupo aqui, tá? O grupo que está pendurado é o grupo etil. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dessa extremidade será formada, né, na reação de oxidação, será obtido a 3. 1, 2, 3, 4, 5. Será obtida a 3-pentanona e dessa outra extremidade será obtido a propanona. Já na opção D, nós temos também um carbono, uma extremidade, um carbono, né, secundário, será obtida a propanona, e do outro lado nós temos o quê? Um carbono, né, primário, e aí será obtido um aldeído. Então, a partir das análises, né, das formas estruturais desses compostos de origem, chegamos à conclusão que a opção correta é a opção B. É a única opção, tá, que quando ocorre a reação de oxidação com a quebra da dupla ligação, da ligação π, ocorre a formação, né, de uma extremidade, a propanona, e a outra extremidade, 1, 2, 3, 4, a butanona. Então, a reação de oxidação, né, da 2,3-dimetil 2-penteno com permanganato de potássio produz butanona mais propanona. Vamos para a próxima questão, a questão 40. Uma amostra de calcário de massa 0,9004 gramas produziu 0,0762 gramas de óxidos, F2O3 e Al2O3. Através da volumetria, foi determinado que o calcário tinha 3,57% de F2O3. Qual a porcentagem de Al2O3 e de alumínio na amostra?
Então, temos que a massa da amostra é igual a 0,9004 gramas. E essa massa está para 100% de amostra. Ele diz o quê? Que produziu quanto de F2O3? 3,57%. Então, a massa de F2O3 na amostra vai ser igual a 0,032 gramas de F2O3. A partir da determinação da massa de F2O3, tá? Podemos determinar agora a massa de Al2O3, uma vez que sabemos, né, a massa em gramas que foi produzida de dois ácidos, e um desses ácidos é o Al2O3 e o outro Fe2O3. Então, como é que determinamos a massa, né, produzida de Al2O3? Eu tenho a massa total que foi produzida e tenho a massa de Fe2O3. Fazendo a subtração, 0,0762 gramas menos 0,0321 gramas, chego no resultado que a massa de Al2O3 é igual a 0,0441 gramas. Tá? Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber a porcentagem de Al2O3 na amostra. Eu sei que a massa de amostra, total de amostra, é 0,9004 gramas, está para 100%. Então, a massa produzida de Al2O3 é 0,0441 gramas, está para Y, que é igual a 4,89%. É a porcentagem de Al2O3 na amostra. Agora, ele quer saber a porcentagem de alumínio na amostra, tá? A partir da reação química de decomposição do Al2O3, eu vou obter alumínio mais gás oxigênio. Fazendo o balanceamento da equação, eu tenho que 2 mol de Al2O3 produz 4 mol de alumínio mais 3 mol de O2. Então, eu tenho 2 mol de Al2O3, vai ser 2 vezes a massa molar do Al2O3, que é 102 gramas. Vai produzir o quê? 4 mol de alumínio. A massa produzida vai ser 4 vezes a massa atômica do alumínio, 27 gramas. A massa que foi produzida de Al2O3 foi quanto? 0,0441 gramas. Então, a massa de alumínio na amostra vai ser igual a 0,02334 gramas de alumínio. Só que ele quer saber a percentagem de alumínio na amostra. Então, a massa total da amostra é igual a 0,9004 gramas, que está para 100%. Essa massa de alumínio encontrada vai estar para Y%. Vai estar para 2,59% de alumínio. Então, temos, né, 4,89% de Al2O3 na amostra e temos 2,59% de alumínio na amostra. A partir desses cálculos, chegamos à conclusão que a opção correta é a opção B. A opção correta é a opção B. Próxima questão, questão 41. A procaína é um fármaco com ação anestésica, usada principalmente para reduzir o odor de uma injeção intramuscular, de queimaduras e também de cirurgias locais, especialmente na área da odontologia. Sobre a estrutura da procaína, representada abaixo, é correto afirmar que, opção A, contém as funções éter e aminas secundárias e terciárias. Nós não temos função éter, tá? Na fórmula da procaína. Temos aqui uma função, né, amina, uma função éster e uma função amina. Aqui nós temos uma amina terciária e aqui nós temos uma amina secundária. Primária, quer dizer, uma amina primária. Aqui terciária, aqui é uma amina primária. Então,
Contém as funções éter? Não contém a função éter, contém a função éster. Amina secundária e terciária? Contém amina terciária e contém amina primária, secundária não. Então, a opção A está incorreta. Opção B, representa um composto opticamente ativo? O que nós sabemos em relação a esse conceito, né? Um composto ser opticamente ativo. Ele tem que ter um carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono que ele é substituído por 4 ligantes diferentes. E se vocês observarem na fórmula, né, da procaína, vocês vão verificar que não tem nenhum carbono que tenha 4 grupamentos, 4 ligantes diferentes. Então, a opção B está incorreta. A opção C apresenta 7 carbonos com hibridização sp2. Para que o carbono tenha hibridização sp2, ele tem que ter uma ligação pi, uma ligação sigma ou simples, que é a mesma coisa, e uma ligação dupla ou uma ligação pi, que é a mesma coisa também. Temos aqui, ó, aqui nesse anel aromático, né? Temos 6 átomos de carbono que apresenta hibridização sp2, porque possui ligação pi, uma ligação pi, e temos esse carbono aqui também, tá? Esse carbono que está ligado ao oxigênio da carbonila. Então, essa carbonila aqui, CO, C dupla O. Então, esse carbono aqui também tem hibridização o quê? sp2. Então, temos 6 mais 1, temos 7 átomos de carbono com hibridização sp2. A letra C está correta. A letra D, apresenta um anel heterocíclico? Para apresentar um anel heterocíclico, tem que ter o quê? Um heteroátomo substituindo, né, um dos carbonos do anel. E nesse caso aqui, nós não temos nenhum anel que apresenta um heteroátomo, né, substituindo um dos seus carbonos. Então, a opção D está incorreta. Então, a única opção correta aqui é a opção C, tá? Em que a procaína apresenta 7 carbonos com hibridização sp2. Então, até a próxima. Gostaram? Então, curte, se inscreve no canal e se inscreve também no projeto.